Olha o cuidado de uma mãe. Verdade. Qual é a mãe que não dá a sua própria vida, ou quem sabe se coloca em risco, porque ela se colocou em risco. Verdade. Para tentar salvar aquele menino naquela época. Verdade. Aleluia. Deus, ele tem as suas estratégias, ele nos dá estratégia. Glória. Principalmente quando nós somos mães, porque nós vencemos a fome. Muitas das vezes nós passamos até necessidade, mas não deixa que o filho fique. Aleluia, sem se alimentar. Verdade. Nós vencemos, aleluia, os preconceitos. Hoje, nós vencemos o preconceito, onde muitas mães criam seus filhos só, como guerreiras, como soldadas. Mas o que Deus ele quer em nossas vidas é que nós sejamos soldados dele. Glória. Para guiar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Porque hoje, principalmente, os dias são maus. Hoje o mundo só ensina a prostituição, as drogas, só ensina os nossos filhos, a nossa descendência a ir por um caminho mau. E se eu e você não nos colocarmos na posição que Deus quer, como será a vida dos nossos filhos e netos? Verdade. Como será daqui para frente se hoje já está com essa calamidade? E Deus diz dessa forma. Deus ele falou acerca de Joquebede, uma mulher, aleluia, que Deus orientou, uma mulher sábia, forte, valorosa. Mas Deus também, aleluia, fala no livro dele acerca de Ana. Ana era estéril, não tinha condições de ter filho, orou ao Senhor, porque quando nós oramos, o Senhor responde. Quando nós cremos no poder de Deus, ele responde. Você pode passar 1000 anos querendo ter filho, ou quem sabe realizar algo na sua vida. Deus, ele age, Deus, ele responde. Basta que você creia tão somente nele, que você não venha crer no homem, mas creia em Deus que tem todo o poder. Verdade, Deus. E Ana creu. Aleluia. Ana creu que Deus ele poderia operar. Ana enfrentou uma situação difícil diante de uma mulher que já existia na vida do seu esposo. Era Ana e Penina. Penina tinha 2 filhos e Ana não tinha nenhum. E naquela época era muito humilhante para a mulher não ter filho. Glória a Deus. Verdade. Era muito humilhante. Hoje as mulheres até passam batidas, vamos dizer assim. Pode até sofrer por não conseguir ter um filho, mas não é humilhante como antigamente. A família não tinha honra nenhuma se não tivesse um filho. Se não tiver, uma mulher não concebesse um filho. Então Ana sofreu durante anos, pedindo a Deus, e Deus ele concedeu esse desejo do seu coração. E a Bíblia diz que Deus honrou Ana de forma extraordinária, porque ela prometeu a Deus o seu filho. Se Deus desse um filho para ela, ela daria esse filho para Deus, ou seja, iria consagrar essa criança ao Senhor. E assim ela fez. Samuel veio aleluia, e Ana honrou. Ana honrou, aleluia, o que havia falado com Deus. Não existe coisa pior do que você prometer algo, aleluia, dizer a Deus que vai fazer. Ah, se o Senhor me curar, eu vou fazer isso. Se o Senhor me curar, eu vou para a igreja. Se o Senhor fizer, eu vou, aleluia, vou te servir. E você, depois que Deus te fizer, você simplesmente vira as costas para Deus. Porque Ana falou e cumpriu. E Deus honrou Ana e deu mais 5 filhos. Depois de Samuel, ainda deu mais 5 filhos. Aleluia, Porque Deus ele fala Jesus. sobre erros e acertos. Ana e Glória a Joquebede Deus. agiram de forma correta. Aleluia. Ana e Joquebede agiram de forma correta com Deus. Glória a Deus. Honrou a sua família. Aleluia. Fez o que Deus queria que ela fizesse. Direcionasse os seus filhos na presença do Senhor. Mas, aleluia, a Bíblia diz que Rebeca foi escolhida entre muitas. Rebeca, ela foi, aleluia, foi determinado para ela que ela fosse esposa de Isaac. Ela foi buscada. Isaac não conhecia. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão, o pai de Isaac, mandou buscar Rebeca onde ela morava. E ela foi achada, aleluia, pelas suas qualidades. Agora você diz, você pode até perguntar, você não falou sobre erros? É claro que todos nós temos qualidades, mas também temos defeitos. Todos nós podemos errar em algum momento. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Você pode até dizer no seu coração, eu jamais vou fazer isso. E amanhã você pode estar praticando e fazendo. Nós não podemos dizer nunca, eu faço ou não faço. Você tem que determinar no seu coração que você vai fazer o que Deus quer. Que você vai seguir a vontade de Deus para que você não venha errar, não venha pecar. Rebeca no início era uma bênção.
estava ali servindo a Deus juntamente com seu esposo, fazendo a vontade do Senhor, mas ela errou onde ela errou? Na predição, ou seja, ela estava preferindo um filho além do outro. Rebeca teve 2 filhos. A Bíblia diz que ela teve gêmeos, mas por Esaú e Jacó ter nascido, já Esaú nasceu primeiro. Claro que gêmeos não saem todos dois ao mesmo tempo. Gêmeos sempre saem um primeiro, então para eles, Esaú era o primogênito. E Jacó era o menor. Glória a Deus. Mas olha, entendam uma coisa. Desde o ventre da mãe, eles já estavam em luta. Por que Deus ele deu essa palavra, igreja? Porque muitas das vezes não percebemos, mas nós estamos em guerras constantes com nossos familiares. Porque Deus está falando desse jeito? Porque nós estamos constantemente em guerras com nossos irmãos. Ah, nossos irmãos é só os irmãos de sangue? Não. Os nossos irmãos são aqueles da família e são aqueles que fazem parte do reino de Deus. Por isso Deus trouxe essa palavra, porque nós fomos chamados não para a guerra, mas para a união, para pacificar, para trazer união, aleluia, no meio do povo de Deus e no meio da nossa família. Não temos que guerrear com ninguém, não temos que guerrear com o nosso próximo. Esaú e Jacó já estavam desde o ventre guerreando. Deus disse que, aleluia, Deus já tinha determinado, aleluia, quando Rebeca questionou por que eles estavam ali, ela sentiu que eles estavam em guerra. E Deus também sabe que há guerra no meio do povo. Verdade, Deus sabe onde está, aleluia, onde o espírito de dissensão está operando. Aí você não consegue entender? Mas Deus sabe por que está falando dessa forma. Porque Deus, ele trouxe. Quando ele trouxe, eu entendo que quando ele trouxe o povo dele para este lugar, foi para trazer união, foi para trazer mais ainda um conforto nos corações de quem não tem, aleluia, de quem não tem e não recebe a palavra do Senhor. E nós, como servo de Deus, como irmãos em Cristo, nós temos que colocar nos nossos corações, independente da denominação, se a pessoa é crente, se é candomblessista, se é espírita, se é lá o que for, mesmo é do teu sangue, é da tua família, ou é da tua religião, ou não é teu próximo, você não pode guerrear, você não pode combater, você não pode viver em contenda, você tem que viver em união, é o que a palavra de Deus diz. E muitas das vezes você está em dissensão, com o seu próximo e não percebe. Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, porque a garganta seca quando a gente está falando muito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Rebeca veio e disse ao seu filho, Jacó, o preferido dela, olha o que a mãe, eu digo a mãe, mas todos nós temos que colocar isso na nossa mente. Não podemos determinar que um filho, por mais que você tenha pegado para criar, não seja teu sangue, ou seja seu, você não pode predeterminar que ele é melhor, que você prefere ele, você dá regalias, você dá privilégios, assim como Rebeca estava dando para Jacó. Deus havia determinado que o maior serviria o menor, mas ela não deveria se posicionar dessa forma, como ela se posicionou, colocando Jacó em primeiro lugar e fazendo com que ele viesse a enganar o seu pai e seu irmão. Ela trouxe discórdia, trouxe contenda no meio da família. E a gente não consegue entender. Muitas das vezes nossos atos, nossas atitudes com nossos filhos ou com nossa família, nossa parentela ou no meio do povo de Deus, traz dissensão, traz guerra, traz contenda, e nós não podemos agir dessa forma. É a palavra de Deus que diz que nós temos que trazer união. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Aqueles que trazem paz e não guerra. Aqueles que procuram trazer tranquilidade no ambiente em que está e não guerra, não briga, discórdia, litígio, separação. Eu acredito que Deus ele não trabalha no meio de separação, mas sim na união. Seja no meio da família ou no meio do povo de Deus. Hoje temos 2 igrejas. Podemos dizer que temos 2 igrejas no lugar, nesse lugar, onde nós podemos ouvir a palavra de Deus que não dói, não fere. A palavra de Deus será sempre bem-vinda, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na tua. Ninguém, aleluia, está colocando no teu coração que você tem que sair de onde você está. Ninguém está falando para você sair da religião onde você está, mas que você aceite a Jesus como Salvador da sua vida, porque nós sabemos que sem Jesus
nós não somos nada. Porque a palavra de Deus que diz, se aquele que ouvir a palavra do Senhor e for batizado será salvo, ou seja, aceitar no seu coração, se converter dos seus maus caminhos, será salvo. Mas quem não aceitar será condenado. É o que Deus diz na sua palavra. Aí nós percebemos mais uma igreja. Aí nós que servimos a Deus entendemos que vai levar paz, mais tranquilidade. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês que moram nesse lugar. Eu estou de longe, mas sei que o inimigo trabalha muito. O inimigo que eu estou falando é Satanás. Para trazer mortes. Mortes com pessoas da própria família brigando. Satanás ele não pode ganhar terreno. Nós temos que combater essas guerras espirituais que estão acontecendo neste lugar. E de que forma nós vamos combater? Orando, intercedendo e trazendo união. Se alguém vier contra alguém da sua família ou falar contra alguém, você não aceita. Você não tem que ficar o tempo todo ouvindo ou se levantando também. É mesmo, fulano está assim, está assado. Nós não fomos levantados neste lugar para falar mal do outro ou se levantar ou tentar separar o povo de Deus. Nem tentar separar o seu irmão. Nós temos que nos unir. Você que é do mesmo sangue, procure união. Você que está tratando alguém da família diferente, procure tratar do jeito que Deus quer. Porque tanto a Assembleia de Deus como esse ministério tem a obrigação de trazer paz, aleluia, a este lugar. Nós temos que fazer campanhas e mais campanhas para que Satanás bata em retirada e não venha haver mortes. Satanás tem usado pessoas de maneira fortemente contra seu próprio irmão, seu próprio sangue. E Deus ele não se agrada disso, não é isso que Deus quer. E nós como os pacificadores, nós temos que levar uma palavra que traga restauração nessa família. Glória a Deus. Nós temos que levar uma palavra que restaure. Satanás está querendo matar e nós temos que trazer vida. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Aí nós vamos orar, porque nós entendemos, glória a Deus, que a palavra do Senhor diz, aleluia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo amor de nosso Senhor, olha o pedido de Paulo, pedindo aos irmãos de Corinto, aleluia,